Olá, pessoal. Eu sou André Medeiros. Eu estou aqui com o Guilherme Bortolotto, sócio do escritório Bertone Bortolotto, um escritório espetacular na região sul do Brasil, e a Mônica Marques, advogada, também do escritório. E nós vamos falar hoje de um assunto muito interessante, que é assédio, todos os tipos de assédio. A gente tem visto que tem tido um crescente número de casos, e agora eu quero provocá-los para a gente entender se isso é um fenômeno muito pontual, se é alguma coisa que esse crescente é porque nós estamos efetivamente medindo mais, ou se é porque realmente a coisa está perdendo um pouco do controle. E a gente está vendo notícias de pessoas importantes no governo atual, pessoas importantes no governo anterior. Não importa muito a posição que as pessoas têm, seja na área política, seja como gestores de empresas, seja no carro Uber, não importa. A gente tem visto um número crescente desses casos. E como tanto Guilherme como Mônica são especialistas nisso, eu acho que é muito importante entender como é que eles orientam tanto um lado quanto o outro, tanto as empresas que passam por esse tipo de situação, como é que vocês orientam as empresas, o que elas podem fazer, tanto para lidar com a situação específica, quanto para lidar com questões de prevenção. E com as pessoas que são vítimas de assédio, como é que vocês orientam as pessoas a lidar com isso, tratar a situação, entender a causa e fazer ali a relação adequada entre quem denuncia e quem é denunciado. Gostaria de ouvir vocês, e a primeira questão, eu anotei algumas questões aqui para vocês, que eu queria trazer, é o seguinte, vou pegar aqui na minha cola, que é assim, olha, tem uma linha tênue entre o que é efetivamente assédio e o que é pressão, ou o que é uma simples cantada. Né? Se a gente olhar do ponto de vista mais empresarial, a gente sabe que as empresas têm muitas situações de pressão para bater meta, pressão para lidar com os pedidos urgentes, com clientes que estão demandando muito, enfim, aquela coisa que tem que fazer a roda girar, e muitos gestores pressionam mesmo. Uhum. Agora, há que ter uma diferença entre essa pressão e o assédio moral, aquela coisa que diminui a pessoa, ou as questões mais do ponto de vista, olha, hoje você está tão bonita, né? Eu gostei dessa roupa. Isso pode soar naturalmente, mas se passar essa linha tênue, já vira uma cantada, já vira uma situação de assédio. E aí a mulher percebe, por exemplo, que por trás desse elogio tem algum tipo de assédio ocorrendo ali ao vivo e em cores. Eu queria que vocês definissem um pouquinho o que é o assédio no ambiente de trabalho. E Sim, essa questão, ela é muito interessante, André, justamente porque quando nós atuamos junto com as empresas no que diz respeito à educação corporativa, essa dúvida ela é muito pertinente, justamente para tentar entender o que é o assédio dentro do ambiente do trabalho, como é que isso pode ser caracterizado, porque, que nem comentaste, temos diversas situações ocorrendo no dia a dia, desde estabelecimento de metas, pressões para atingimento de metas, exigências de performance, mas no final do dia, o que é o tal do assédio? E justamente a gente busca compartilhar esses entendimentos que nós, além das legislações que nós temos que justamente fomentar essa cultura do combate ao assédio, a gente também traz, através de decisões judiciais, explicações do que realmente é o assédio. E o que tem sido caracterizado é justamente aquela ofensa, aquele ato de humilhação, perseguição, principalmente o assédio, ele demanda uma intimidação, uma ameaça, as pessoas, elas simplesmente não são obrigadas a cumprirem metas, mas sim cumprirem metas que fogem da razoabilidade. Então, temos diversos casos, inclusive de empresas que estipulam metas, e se o funcionário ou aquele determinado departamento não atingir essas metas, o chefe, o superior, obriga os funcionários, tem casos, a rastejar no chão, a pagar prendas, justamente com esse objetivo de humilhar, de intimidar os seus funcionários em diversas situações. Então, isso acaba fugindo da razoabilidade, são situações que elas fogem do bom senso dentro das empresas, esse ato de humilhação e ameaça. Então, muitas empresas se criam esse ambiente de terrorismo. A gente sabe que
sair todo dia para trabalhar numa empresa já é custoso, as pessoas levantam cedo, pegam a condução, então, muitas vezes as pessoas estão ali justamente também para pagar seus boletos, então já existe esse ambiente, essa necessidade de ter que sair de casa, é um trabalho a mais e tudo mais, e chega no ambiente de trabalho onde que ele é péssimo, então isso acaba gerando diversas consequências para os funcionários, desde síndrome do pânico, síndrome Burnout, né? burnout, depressão, então temos visto diversos tipos de consequências sendo escancaradas através dessa criação de ambientes totalmente fora do comum e que expõem os funcionários a essas situações tão perigosas, digamos assim. É o tal do Principalmente, ambiente tóxico, né? exato, e principalmente nos ambientes, nas empresas, naqueles setores que são movimentados por metas, né? São motivados por metas. Então, muitas vezes, esse gestor que ele está mal preparado, ele não sabe como motivar esse funcionário a bater a meta. Então, nesse viés da prenda que o Guilherme nos trouxe, é uma tentativa dele de motivar de alguma forma, ainda que pelo constrangimento, esse funcionário a correr atrás, a vestir, entre aspas, a camisa da empresa. Mas o que acontece? Esse funcionário, quando ele bate essa meta, ainda que ele atinja os objetivos dele, não vai ser porque ele quer receber, de fato, a comissão dele, mas ele vai estar em função disso porque ele está com medo de que no mês seguinte, que no próximo mês, ele tenha que, de novo, vai sofrer de novo, né, esse constrangimento. Então, poxa, eu tenho que correr atrás para bater essa meta, porque se não acontecer, se eu não chegar lá, eu vou ser constrangido. Ou eu vou rastejar no chão, ou vai ter algum bonequinho que vai me identificar como aquele, entre aspas, o fracassado que não chegou, que não obteve aquela meta comparado aos outros colegas, e todos eles vão ficar aqui, né, na minha volta, tentando me corromper, mexendo com o meu psicológico. E, né, geralmente, nesses ambientes corporativos, eu como funcionário que não, né, que estou em busca ali de bater essa meta para não ser constrangido, eu vou estar sempre tentando levar na brincadeira, ai, nossa, é isso aí, né, não, na próxima eu vou conseguir, na próxima, só que quando esse funcionário chega em casa, quando essa pessoa chega para sua família, ele vai desabafar, aí ele vai perceber o quão afetado psicologicamente ele está por ter corrido atrás desse objetivo e ele não vai conseguir sequer saborear, né, os benefícios dessa glória, né, de ter alcançado finalmente a sua meta, porque ele vai estar tão corroído por aquele constrangimento que nada daquilo valeu a pena. E isso é mês após mês, que vai levar justamente a esse burnout, que vai levar a essa depressão, que vai levar àquela situação onde nada mais faz sentido, né? Nem na vida profissional e nem na vida pessoal desse funcionário, dessa pessoa, desse colaborador que está ali nessa empresa, né? Tá, joia. Mas a gente focou muito na questão, talvez, do assédio moral, né? Quantos tipos de assédio a gente tem hoje? Com o que vocês têm trabalhado? O que vocês têm mais visto quando a gente fala de assédio no ambiente empresarial? Gente, a gente pode ter várias situações, né? Mas a gente está focando no ambiente empresarial. Quais outros tipos há? Vocês focaram nesse... Nós temos visto, André, diversas formas de assédio, que em tanto a literatura, as decisões judiciais, elas também já conseguem definir. Então, nós temos casos de atuação de empresas onde que existe um assédio institucional, que quando a própria empresa, lá junto da missão, visão e valores, consta até a questão de assediar os funcionários em situações vexatórias, discriminatórias. Então, parte do núcleo das empresas vem de cima, vem da gestão. Na cultura já, isso que ele quer dizer. Né? Então, tem diversos casos, a Justiça do Trabalho está aí, justamente trazendo condenações. O Ministério Público do Trabalho tem trabalhado muito em cima de empresas de grande renome a nível Brasil, né? Sim, então, mas Cítio, porque eu preciso conceituar, né? Nós estamos falando muito de assédio moral, que é essa coisa do funcionário ser humilhado, mas tem o sexual, tem o financeiro, sei lá, me ensina aí, vai. Dentro do próprio assédio moral, então nós temos o institucional, tem o vertical, que é quando existe um grau de hierarquia onde que o superior, ele assedia moralmente, sempre falando de assédio moral, faz esse assédio do chefe para o funcionário, mas também quando a gente faz essa educação corporativa para as empresas, a gente demonstra que existe a possibilidade dos funcionários assediarem o seu chefe. Isso o pessoal fica, como assim? Né? Então a gente sempre traz o exemplo do esporte,
que é quando a gente, dentro daquela roda de conversa de amigos, a gente começa a ouvir e fala assim, eu acredito que o vestiário vai tirar o treinador do time, está puxando o tapete. Então, são situações que também ocorrem dentro do ambiente de trabalho. E o horizontal, que são quando entre colegas, entre pares, existe esse tipo de intimidação, que dentro de um âmbito, hoje em dia a gente ouve muito falar do tal do bullying, e é isso, é o bullying entre colegas, é aquela criação de apelidos pejorativos, essa forma de colegas ficarem se intimidando sempre, por justamente não terem um grau de relacionamento interpessoal bacana, idealizado, mas existe essa perseguição entre colegas, e temos diversos tipos de exemplos de como que isso vem a ocorrer dentro do âmbito de empresa. E, saindo do assédio moral, nós temos o assédio sexual, que ele é muito grave, ele ocorre, às vezes, as pessoas, quando a gente conversa dentro das empresas, o pessoal não sabe nem que está sendo assediado sexualmente, porque geralmente a gente crê que é aquela só questão do toque, né? A pessoa me tocou, ela foi além do bom senso, porém também existe situações do assédio sexual, que é aquela piada, aquela cantada, a pessoa está achando que está cortejando um colega, e no final do dia é assédio sexual. E o assédio sexual, para ele ser definido, basta um único ato, uma palavra, uma cantada. Hoje em dia nós temos visto muito dentro do ambiente de empresa a utilização de aplicativos de comunicação, onde o pessoal tem mandado nudes um para o outro, e o assédio ele se configura a partir do momento de que a pessoa que recebeu essa cantada, recebeu esse vídeo, esse áudio, esse nude, ela não gostou daquela situação. Então, ali já se configura a questão do assédio sexual. Tá, E mas muito aí tem disso também a fica, né? questão assédio racial, coisas, tem mais coisas aí dentro também, não tem, Mônica? Claro, está sempre também muito ligado isso tudo, tanto assédio sexual, assédio moral, a própria discriminação, que é essa diferenciação que tu trouxe agora, tudo isso geralmente está sempre muito atrás da máscara da brincadeira. Poxa, isso é uma brincadeira, não, capaz, imagina, né? Só que é o que eu sempre digo, a brincadeira é quando diverte todas as partes. Se só uma parte, seus coniventes estão sendo beneficiados, estão se divertindo, né, sob uma outra pessoa que está sofrendo com aquilo, em que pese ela não esteja demonstrando no momento, mas dá para ver quando uma pessoa está se sentindo chateada, está se sentindo constrangido, e vai muito nisso que o Guilherme falou, na questão também do bom senso, né? Essa questão é uma questão muito de aculturamento também. Por muito tempo, isso se estabeleceu, esse tipo de comportamento, de prática, se estabeleceu nas empresas. Então, a gente vê que isso está muito arraigado, está muito intrínseco dentro das empresas que têm mais anos, né, de mercado, empresas mais antigas. Então, essa cultura ela não se modificou até agora, né? As mais novas, as empresas atuais, né, que estão vindo aí, que tem pouco tempo de mercado, as já estão um pouco mais atentas, né? Não estão livres, acontece, só que isso a gente vê com muito mais força dentro das empresas mais antigas. E essa questão da brincadeira é uma questão que precisa ser quebrada, gente. Essa questão da brincadeira, ela não existe. Todo mundo está se divertindo? Poxa, é brincadeira. A gente sabe, a gente tem um sensor humano que está dentro da gente para poder nos orientar em relação a isso. Poxa, tá bacana? Tá todo mundo na mesma energia? Legal. Só que no decurso do tempo, no decurso do próprio dia, tu vai vendo que a pessoa está ficando chateada, incomodada com aquilo, e é isso que os gestores precisam se orientar, e os funcionários com certeza também, né? Independente de ser vertical, horizontal, de funcionário para gestor ou ao contrário, né? Pegando esse seu ponto aí, como é que as empresas têm lidado com essas situações? Como é que elas têm se preparado, se organizado, se é que estão, né? Como é que você vê essa resposta? Porque eu vejo que lá fora, né, eu até estava fazendo aqui uma cola enquanto vocês estavam falando, que tem uma sigla lá na gringa, né, que chama GBVH, né, Gender Based Violence and Harassment, que é uma definição mais ampla, que cobre essa questão toda, né? Seja de assédio sexual, agressão física, o abuso verbal, que vocês colocaram bem aí, a própria perseguição, né? Olha, aquela pessoa, eu não gosto dela, vou persegui-la e tal. E além de outras coisas, né? Mas vocês têm visto que as empresas têm amadurecido ou nós ainda estamos meio que na idade da pedra ainda no Brasil para tratar dessas situações? Nós temos visto que as empresas elas estão evoluindo.
Mesmo Elas as de são pequeno porte, gestão familiar? mesmo as de pequeno porte, porque esse assunto ele tem crescido de forma tão rápida e situações que nem a Mônica comentou de brincadeiras, que até então eram brincadeiras, todo mundo faz aquela piada, e isso tem se transformado em consequências legais para as empresas. Então, até fiz aqui uma apuração, a média de reclamatórias trabalhistas no Brasil, com assuntos que envolvem assédio, tanto moral quanto assédio sexual, são de 250 processos por dia. Então, é muito. Todo dia, 250 processos são ingressados na Nível Justiça do Brasil. Trabalho no Brasil, a nível Brasil. Então, de alguma forma, empresas que não estavam dando tanta importância para esse assunto que é de suma importância, a justiça está batendo na porta deles. Né? Então, já tem vindo também essa obrigatoriedade das empresas possuírem um canal, uma plataforma de denúncias anônimas. Até tem um Mais de estudo... 90 mil casos por ano, né, pelo que eu vi aqui. Isso, são muitos casos. E as empresas, elas possuem essa obrigatoriedade de proporcionarem aos seus funcionários um canal de denúncias, para que toda vez que o funcionário se sinta assediado ou que se sinta que está sendo perseguido, possa denunciar, e de uma maneira muito importante, que ela é vital, tem que ser extremamente 100% anônimo. Então, o funcionário tem que ter essa garantia de que ele irá fazer essa denúncia, porém ele não vai ser exposto. E hoje em dia, muitas das pessoas que denunciam ou deixam de denunciar, elas temem justamente uma perseguição. Vou denunciar alguém e serei identificado e começarei a ser perseguido. Então, isso é muito importante das empresas terem essa noção de, primeiro, possuírem o devido canal para receber essa denúncia e manter o sigilo e confidencialidade dessa pessoa. Eu queria, antes da Mônica falar, já direcionar duas questões para ela ajudar a gente a refletir aí, que é o seguinte. Então, você está dizendo o seguinte, olha, não necessariamente as empresas estão se estruturando porque elas, enfim, querem estar com esse ambiente já mais, assim, vamos dizer, de boas práticas. Elas estão se estruturando porque as denúncias cresceram muito, é isso que você está dizendo. Só veja aí, Mônica, se você me orienta nessa questão. São mais de 90 mil processos relacionados a assédio por ano. A segunda questão, você falou do canal de denúncia que obrigatoriamente tem que ser anônimo. Mas isso tem sido, não é assim? Queria ouvir também a Mônica nesse respeito, porque isso tem a ver com a pergunta original, como as empresas estão se estruturando. Na verdade, elas estão reagindo e estão sendo obrigadas a se estruturar, pelo que eu estou entendendo. É isso? Exatamente. As denúncias, elas têm aumentado, sim. Não é porque, como muitas pessoas, às vezes, no senso comum, a gente ouve falar, mas agora está surgindo assédio de tudo que é lado. Tudo é assédio. Não, gente. O assédio, e essas coisas que estão aparecendo agora, esses comportamentos, essas práticas, elas sempre existiram dentro das empresas. A questão é que agora, em razão da força, né, tanto em relação aos movimentos, né, de certa forma, pró-feminismo, enfim, de liberdade feminina, e de reforço também a necessidade de botar a boca no trombone, como a gente diz, né? Dizer o que está acontecendo, eu estou sofrendo, eu estou passando por uma dificuldade em todos os âmbitos da minha vida, e isso também vem para o mercado de trabalho. Então, se está acontecendo algum tipo de assédio, seja ele moral e sexual, dentro do ambiente de trabalho, cada vez mais as mulheres estão sendo, eu digo mulheres, não que não possa acontecer com homens também, mas a gente percebe que até em razão do sexismo, né, do preconceito estrutural que a gente vive, majoritariamente as vítimas são mulheres. Então, a mulher, ela se sente mais fortalecida para divulgar, né, para poder denunciar esse assédio, como o Guilherme falou, por meio desses canais de denúncia, quando as empresas disponibilizam. Isso. E algo que eu queria pontuar muito aqui também é que as denúncias estão crescendo, as empresas, elas estão mais conscientes que essas questões estão acontecendo, só que não basta só pegar alguns, como é que eu vou dizer, uma receita de bolo e tentar colocar dentro da empresa como se aquilo fosse a solução. Eu vou então contratar um combo aqui de treinamento e vou colocar aqui dentro da minha empresa, que daí eles falam aqui, a coisa se acalma e a gente segue o baile, vamos seguir a produção, não é assim que funciona. De fato, a gente tem o empresário, né, os gestores, a alta gestão tem que se debruçar sobre a problemática da empresa, tem que reconhecer as pessoas que trabalham ali dentro e quais são as suas reais dificuldades.
porque muitas vezes não vai ser um treinamento, não vai ser uma palestra generalista que vai solucionar aquele problema, porque pode ser um problema específico, né? Tem que ver a raiz de onde veio aquela problemática para que se possa ser certeiro, assertivo ali naquela solução, para conscientizar os colaboradores para que aquelas práticas não aconteçam mais. E também gostaria de pontuar em relação ao que a gente muito trabalha também aqui no nosso escritório, que é a questão dos sucessores. Então, nessas empresas antigas que eu mencionei anteriormente, que já vem de longos anos, vem uma nova geração de filhos, de novos sucessores aí, né, que vão dar sequência na gestão dessa empresa. E esses sucessores, eles têm um peso, eles têm um trabalho muito grande, né, de desenvolver a empresa que ele herdou dos seus pais. Então, essa conscientização tem que partir dele, tem que partir da alta gestão para que possa refletir e espelhar na empresa, espelhar nos colaboradores, em toda a organização. Porque o que a gente até escutou de uma palestrante que nós fizemos um evento esses dias numa unidade de Caxias do Sul, no Sebrae de Caxias do Sul, ela mencionou que os valores da empresa, na verdade, eles repercutem os valores do empresário, os valores do fundador. E, às vezes, a empresa é tão grande que não é que o fundador tenha aqueles valores, que ele vá contra, que ele seja... arrogante, assediador, não é essa a questão, mas os funcionários dele, pela cultura organizacional, é aquilo que eles estão executando, é aquilo que eles estão praticando. Então, não vai haver esse descolamento para os stakeholders, para os investidores, para os clientes. Ninguém vai estar vendo como o funcionário lá do RH ou o funcionário lá da linha da produção é que cometeu um assédio. Não. Foi a empresa tal, da marca tal, cujo fundador, cujo CEO é tal, Entendi. que é o que está acontecendo na questão do fundador da Easy Taxi, né, que é o Thales Gomes, que depois, em momento oportuno, a gente pode falar também sobre esse tema. Sim, sim. Não, e a gente vê até os candidatos a políticos agora nessa eleição cometendo, enfim, frases assim completamente homofóbicas e tudo mais, né? Mas eu já vou falar de uma iniciativa que vocês participaram, que eu acho que foi incrível, que é a plataforma Escute Aqui. Mas já eu vou voltar nesse aspecto aí do canal de denúncias. Mas eu queria te ouvir, e me perdoe insistir nisso, porque eu tenho visto muitas empresas disponibilizando, inclusive grandes, canais de denúncia. Mas aí você entra lá, a primeira coisa que tem lá no formulário é seu e-mail. Não é? Ou seja, vocês falaram e o Guilherme colocou uma palavra, uma frase que eu achei fundamental, que é assim, é obrigatório ser anônimo. Não é? Então, veja, e 90% do que eu tenho visto não vai por esse lado. Então, se eu não tenho essa garantia, eu posso não ofertar, mesmo tendo uma boa prática que é criar um canal, não oferto toda essa proteção para a vítima. E eu gostaria de ouvir vocês um pouquinho disso. Mas tem uma outra questão que Mônica falou, que é a questão da cultura. Lembra que nós falamos uma coisa do estrutural ali, né? Como é que vocês veem, como advogados, porque, enfim, advogado geralmente está ali para ajudar os empresários, as empresas, os gestores a lidar com seus processos trabalhistas, lidar com, enfim, suas questões legais, essa coisa que é muito esperada do advogado. Mas vocês estão com uma visão diferente. Eu queria entender um pouco, porque isso... como é que vocês orientam os gestores a trabalharem a cultura para não fazerem parte dessa estatística crescente de mais de 90 mil casos de processos trabalhistas relacionados a assédio? Nessa situação, essa pergunta, essas duas perguntas são muito interessantes, a partir do momento que a gente começa a analisar cada uma das situações, porque uma vai conduzir para a resposta da outra. Então, como advogados empresariais que atuamos dentro desse nicho de compliance, de empresas que precisam estar adequadas, nós temos visto dois tipos de empresa. Aquelas que, por livre iniciativa, elas buscam estarem dentro das melhores práticas, né? Porque a empresa ela necessita, a alta gestão ela entende, precisamos estar adequados. Então, vamos em busca de profissionais, de sistemas, de software, de canais, de hotlines, que são essas plataformas de denúncia anônimas, justamente
elas dão um primeiro passo sem antes ninguém ter exigido delas. Já tem outras empresas que somente fazem isso tudo se forem exigidos por um investidor, por um cliente, por um fornecedor, ou então por situações que nem comentei de reclamatórias trabalhistas, por denúncias realizadas no Ministério Público do Trabalho. Então, são esses dois perfis de empresa. Então, tem aquelas que já se movimentam justamente por terem esse compliance já dentro do DNA, e tem as empresas que são... Forçadas a isso. Isso, a partindo para esse caminho. Mas, no final, todas elas vão ter que se adequar. O Brasil, hoje, ele está nesse movimento de pró-compliance, então as empresas precisam se preocupar com a integridade delas. E aí, tanto de uma quanto de outra, a gente busca sair da parte do jurídico como suporte e atuar como jurídico estratégico. Então, estar ao lado dos tomadores de decisão, justamente para fomentar essa cultura do combate ao assédio. Então, isso... também, Guilherme, uma atualização da CIPA que endereça as empresas a tratarem isso também? Explica um pouco dessa questão. Isso, a CIPA entrou uma nova legislação no Brasil, de que a CIPA, além de ser responsável por combater acidentes do trabalho, ela também ficou responsável por combater o assédio dentro do trabalho. Então, uma nova atribuição, uma responsabilidade para a CIPA. Isso também foi uma forma de que a legislação encontrou de trazer para dentro das empresas essa obrigatoriedade. Se não vamos falar sobre assédio pelo bem, vamos falar na força. Isso também instiga para que as empresas tragam esse assunto, porque a legislação ela impõe uma exigência de que a cada 12 meses, anualmente, a CIPA tem que trazer para dentro da CIPAT esse assunto. Então, isso é uma exigência. Empresas que já não estiverem fazendo isso, já estão descumprindo uma legislação. Isso que acaba ficando justamente nesse perfil das empresas que estão sendo instigadas e aquelas que já estão fazendo por livre e espontânea vontade. Mas muito da continuidade, então, assim, daqui a pouco a gente está falando da implementação, algumas estão implementando pelo bem e outras que estão sendo obrigadas. Mas a continuidade, o monitoramento contínuo, aí passa a ser uma exigência da alta gestão. A empresa precisa ter essa cultura. Como a Mônica falou, né? A gente precisa vir de cima para baixo. Tá, é isso. Ô, Mônica, eu queria voltar um pouquinho num ponto que você trouxe, que é assim, você falou, às vezes ali está no ambiente de brincadeira, as pessoas aparentemente estão descontraídas, mas ali disfarçadamente tem um assédio acontecendo, né? E eu tenho visto muitas pessoas falando que parece que a gente está numa geração meio do mimimi, uma geração meio Nutella. Qual orientação você daria para esses gestores saberem com maturidade separar uma coisa da outra? Eu gosto de falar que o mimimi é aquela dor do outro que a gente não sente, né? Então, eu não tô sentindo, poxa, eu não vivo a realidade daquela pessoa. Eu sou um homem, eu não tenho as questões, né? Não sofro na pele as questões da mulher, enfim, eu não vivo a questão do deficiente, eu não sou uma pessoa negra. Então, assim, o que essa pessoa está falando? Agora está todo mundo falando nisso. Parece assim, esse cansaço que essas pessoas que não vivem a realidade do outro estão tendo que escutar obrigatoriamente, de certa forma, todos os dias nas mídias digitais. É isso que se chama do mimimi. É esse cansaço de, eu não quero escutar isso. Mas vai ter que escutar isso. Todos nós vamos ter que escutar isso. Porque isso se trata de conscientização, né? E isso trata da gente enxergar o outro. Quando a gente traz isso para a esfera dos negócios, a gente está falando do nosso recurso principal, que são pessoas. Então, assim, as empresas que hoje não entenderem que o maior valor que elas têm internamente são as pessoas e não estiverem dispostas a investir no desenvolvimento dessas pessoas, sinto muito, mas vão ficar para trás. É isso que hoje nós trazemos para os nossos clientes, é esse tipo de conscientização que a gente tenta trabalhar com ele, né? E quando se fala na esfera de negócios, o empreendedor, o empresário, entende muito pelo viés dos números, né? Então, ok, nós até temos desenvolvido
e fomos premiados, inclusive, por uma solução que nós temos em Business Intelligence. O Business Intelligence, no final do dia, ele é o quê? Eles são números, só que eles são números que são movimentados por pessoa. Mônica, aqui na minha empresa, né, nós temos um índice altíssimo de ações trabalhistas em razão de assédio, ou em razão de hora extra, ou em razão de alguma problemática nesse sentido. Ok. Mas aí, com o Business Intelligence, a gente consegue entregar os números, que é a linguagem que a maioria, né, dos empreendedores, pela própria natureza, entende, para que a gente possa tomar iniciativas, né, iniciativas estratégicas internamente. Então, assim, se está tendo muita demanda em razão de hora extra, então vamos lá conversar com o RH para ver como é que a gente pode mitigar isso dentro de casa, trabalhando em quê? Em números? Excelente. Não, em pessoas. Ah, está tendo muitas questões em relação a assédio, então vamos ver o que essas mulheres dessa empresa estão sentindo, o que elas estão vivendo. Ah, não, então a gente está tendo algumas denúncias, mas umas que outras, tá? Então, de repente, se a gente não implementasse uma anonimização no canal de denúncias, essas mulheres não falariam mais, não se sentiriam mais dispostas. E se, de repente, eventualmente, porventura, a gente começasse a contratar mais mulheres, porque essas mulheres se sentem mais fortalecidas quando elas se veem cercadas por mais delas, né? E ver outras mulheres em cargos de gestão, que é o grande debate hoje em dia, que tá, ok, a maior parte dos funcionários daquela empresa, ok, são mulheres, beleza, mas quantos na alta gestão tem? Quantas gestoras, quantas líderes? São essas questões, porque não basta ter mulher, não estamos falando de volume, de volumetria, estamos falando também de qualidade, né, de decisão, de negócios, né? Tem uma coisa interessantíssima que você trouxe, que eu lido com advogado todos os dias, e faço isso nos últimos 12 anos. E tem a lista lá dos escritórios mais admirados do Brasil, os maiores escritórios do Brasil, e eu tive uma curiosidade de fazer uma estatística interessante, que foi separar quantos dos sócios desses escritórios são mulheres e quantos são homens. E foi impressionante, porque a esmagadora maioria são de homens, né? Olha só. E eu estava vendo uma outra estatística, eu queria que você falasse um pouquinho, Mônica, que é assim, mulheres em cargos de liderança, em geral, já endereçam esse assunto, e as estatísticas dizem que os casos de assédio diminuem. Além disso, que é uma coisa interessantíssima, mulheres em cargos de liderança performam melhor. Ou seja, as empresas têm melhores resultados, inclusive financeiros, nas suas questões financeiras, porque tem mulheres em liderança. Por que existe tanta resistência, então? Porque, assim, a gente não pode ter opiniões diferentes dos fatos. Você pode ter as suas opiniões, mas você não pode ter os seus fatos. O fato diz que mulheres ocupando o mesmo cargo ganham quase 30% menos, 27% menos. Que hora que nós vamos acordar para isso? Pois é, essa é uma problemática muito grande, né? E quando a gente fala sobre essas mulheres performarem melhor do que os homens, é porque toda vez que a gente fala que tem algo que está sendo melhor ou diferente de algo, é porque o que se está comparando é esse algo. Então, mulheres se saem melhor do que homens, porque está sendo comparada o tempo inteiro com homens, né? Então, a gente tem que fazer algumas modificações de entendimento, eu sempre bato na tecla da conscientização, para no sentido de incorporar essas mulheres nos cargos de liderança e entender, principalmente, de novo, não é só colocar a mulher lá, para demonstrar, para colocar no site que ela é uma CEO ou que ela faz parte da direção, sendo que, na verdade, dentro de casa, dentro da empresa, ela não tem voz, ela é uma laranja, né? Então, a gente tem que observar só para compor número ali, não é? Exatamente, só para cumprir a meta, só para bater aquela meta desse estatística. Não é assim que a gente quer, né? Então, muitas vezes a gente ouve de mulheres CEOs, mulheres diretoras que estão em cargo de poder, aquela coisa de, olha, o teu comportamento, não, tu tem que gerir de uma forma diferente, né? Tu tem que... A gente está acostumado com o gestor antigo, que ele conseguia uma boa gestão aqui, porque ele falava firme, ele falava grosso, só que essa mulher, ela tem outra forma de gestão, pode sim falar grosso, mas ela
pode também ter outra forma de gestão que não fala grosso, que não está gritando. Então, a gente tem que entender as peculiaridades do universo feminino e entender que não, que existia uma regra que até agora era posta, que o entendimento de negócio, o entendimento de mercado, o entendimento interno das empresas era de uma forma, só que agora a gente tem que abrir a nossa cabeça para que outros entendimentos, outras formas de gestão, outras formas de participação sejam colocadas. E essas empresas que abrem a mente, que abrem as suas estruturas para que essa mulher consiga, de fato, colocar as suas ideias, que essa mulher seja ouvida, é óbvio que os números aumentam, porque a mulher consegue colocar a criatividade dela ali, colocar o diferencial dela ali como mulher, não performando como se um homem fosse, mas sim trabalhando da forma como ela é, colocando a personalidade dela ali, né? E essa questão de se sentir, o que está acontecendo, né? Os homens, eles tentam sabotar muitas vezes essas mulheres porque eles realmente se sentem prejudicados. Como assim até agora eu e os meus estávamos ocupando esse espaço e agora estão vindo outras pessoas diversas tentando, entre aspas, tirar o meu lugar? Então, quando a gente fala dessa questão do machismo estrutural, é muito isso. Essa pessoa está fazendo o que aqui? O lugar dessa mulher é onde? O lugar dessa mulher muito sempre foi entendido no ambiente doméstico. Toda vez, a discussão sempre começa toda vez que tenta se trazer a mulher para a esfera pública, para o ambiente de negócios, para a rua, como se o lugar da mulher fosse dentro de casa, como, e aí parece até dar murro em ponta de faca, né, tá tentando enxugar gelo, só que a gente vê que é um assunto que não deveria mais ser tratado, porque é uma coisa óbvia, só que a gente vê essa questão, retomando ali a questão do Thales Gomes, que é ali o fundador da EasyTaxi, que está num ecossistema inovador, porque o ambiente de startups é o quê? É um ambiente de empatia. É um ambiente que ele foi criado para te trazer soluções que o mercado tradicional não traz. Então, a tua mente ela tem que estar aberta, você tem que estar com os olhos abertos para entender as dores, para ter essa empatia, para trazer a solução. Do contrário, tu não consegue. Do contrário, tu vai ser mais um. E ainda nesse ambiente, a gente escuta esse tipo de fala, né? Deus me livre, mulher CEO. Então, assim, ele jamais vê, né, que a mulher dele, uma possível esposa, noiva dele, possa ser uma CEO, porque, afinal de contas, como palavras dele mesmo, se essa mulher estiver num lugar de poder, se essa mulher estiver gerenciando outras pessoas, ela vai ficar tão sobrecarregada que ela não vai dar conta da minha casa como homem, do meu filho, do meu lar. Então, ela tem que estar sempre subserviente. Não, E é isso que... ele esquece que a maioria dos lares do Brasil são geridos, né, por mulheres. Então, por mulheres, exato. Mas, infelizmente, a gente vê essas questões acontecendo e a gente enxerga no macro, né, como o escândalo que foi, só que isso, na verdade, é só um resultado do micro. E é esse o pensamento do gestor dentro das empresas, do líder, do colega homem, que não está entendendo por que a mulher está ali sendo reconhecida e ele não, né? E isso são as microagressões que a gente fala. E daí as piadinhas, e daí os constrangimentos, e daí o assédio sexual, porque a partir do momento que um homem que tem voz, que tem um posicionamento, que é dono de uma empresa, está falando isso, está, na verdade, né, positivando ali, está reafirmando, é isso mesmo, elas não têm que estar ali. Então, sim, né, sabe que, trazendo mais alguns dados para essa conversa, de que foi feita uma pesquisa dentro da Justiça do Trabalho e demonstrou que 80% das reclamatórias onde que o pedido é assédio sexual, as autoras são mulheres. Então, as mulheres são as mais assediadas sexualmente dentro das empresas, e isso vem a calhar justamente com essa cultura, né, de que, inclusive, geralmente a gente verifica o assédio, essa situação de um supervisor, de um nível hierárquico acima, assediando alguém subordinado, e na Justiça do Trabalho nós temos visto diversas decisões, Mônica e André, no seguinte sentido, de que alguns colegas de trabalho estão assediando as colegas, tentando fazer aquela cantada, uma aproximação, que nem eu comentei antes, encaminhando algum material que não seria devidamente encaminhável, e essas situações, os funcionários estão sendo demitidos por justa causa, por causa que é assédio. Isso é assédio, a partir do momento que a pessoa não gostou daquele recebimento, daquela situação, daquela cantada, daquela piada, daquele toque, né, é assédio. E isso vai parar na Justiça do Trabalho. E a turma tem, algumas situações, eles têm dito a seguinte situação: calma lá, mas por que eu estou sendo demitido por justa causa?
Se eu fiz uma tentativa de abordagem para uma colega minha de trabalho. Então, a gente somos pares. Seria assédio se fosse o chefe com a funcionária, mas entre colegas não é assédio. E a Justiça do Trabalho tem vindo e falado sim, não. É assédio, inclusive entre pares. Então, isso a gente precisa fomentar e discutir, e trazer para a nossa linha de conversa, de compartilhamento de conhecimento. É assédio em todas as linhas de atuação, é assédio. Uhum. Bom, isso é muito interessante, né? E Mônica, agora há pouco, um dos candidatos políticos aqui de São Paulo falou, não, mulher não vota em mulher porque mulher é inteligente. Aí ele completou, olha, o cérebro da mulher é menor, se fosse para ela pensar de forma mais inteligente, teria que fazer um extensor no cérebro dela para ficar igual ao do homem. Então a gente vê essa coisa o tempo todo, e foi assim também lá na gringa, né? A Kamala Harris, lá, a vice-presidente, que está sendo agora candidata à presidência, os outros oponentes falaram, não, ela ri muito, por isso ela não é uma boa candidata, né? Como se isso definisse a capacidade de gestão que a pessoa tem. Né? Mas a gente tem visto muitas coisas nesse aspecto. Agora, Guilherme, eu queria que você fosse mais pontual em como as empresas podem estruturar um bom canal de denúncias. Como é que ela pode estruturar e como é que seria um projeto começando do zero? Eu sou um gestor de uma empresa, sou, sei lá, o dono, o empresário, e eu não tenho esse canal de denúncia, o meu é muito ruim. Como é que eu estruturo isso como um projeto? Como é que vocês têm ajudado as empresas nesse aspecto? O que vocês têm feito? Isso, então, é uma situação muito comum de diversas empresas, de que muitas, quando elas são incitadas sobre o canal de denúncias, elas já afirmam, não, eu já tenho, né? Mas como é que é o seu canal de denúncias? É uma urna que fica na recepção e a pessoa vai lá na frente de todo mundo, escreve num papel e coloca dentro da urna. E isso não gera nenhum tipo de confiança para a pessoa que está fazendo a denúncia, e principalmente no que diz respeito à confidencialidade da parte e da situação. Então, o que nós temos trabalhado com as empresas, hoje em dia, a gente consegue criar plataformas, sistemas online, de que as partes, principalmente o denunciante, consegue fazer essa denúncia referente a alguma situação, desde assédio sexual, religioso, por deficiência, por crenças, por discriminação, inclusive também questões de compliance, corrupção, conflitos de interesse, dentro de um canal de denúncia. Isso, dentro de uma plataforma onde que ela vai conseguir garantir o anonimato dessa pessoa do início ao fim. Isso através de sistemas. Mas depois a pessoa que é a denunciante, ela tem algum tipo de acompanhamento, ela sabe se dali para frente a coisa vai andar, não vai andar. Esse tem sido uma das principais dores das empresas, porque quando elas recebem esse tipo de denúncia, e ali dentro daquele material faltou algum indício, faltou uma informação, uma indicação de quem que foi o autor, e muitas das denúncias acabam sendo arquivadas por falta dessa continuidade da denúncia. Então, o que a gente acaba implementando dentro das empresas é a possibilidade de que esse denunciante consiga manter uma comunicação com quem está fazendo a investigação de maneira 100% anônima e mantendo sigilo, simplesmente através por números de protocolos de denúncia, continue fomentando, inclusive o investigador encaminha mensagens por dentro da plataforma para que o denunciante possa corroborar com mais esclarecimentos e informações, e assim, em conjunto, se cheguem a uma informação essencial para que, a partir dali, o investigador consiga dar sequência nessa investigação, ouvindo o denunciado, sempre buscando trazer através de um ambiente extremamente seguro e imparcial. O investigador ali que a empresa escolheu para fazer essa investigação, ele não pode fazer juízo de valor em nenhum momento, ele tem que ouvir as partes, ouvir o denunciante, sempre mantendo o anonimato, ouvir a pessoa que foi denunciada, coletar a versão dessa pessoa. Também a gente não pode ficar acusando e fazendo conclusões antecipadas. Se tiverem testemunhas, elas também vão ser ouvidas, né? Sempre num ambiente imparcial e sigiloso,
para que aí, assim, ao final, a empresa possa ter um parecer de que houve ou não houve questões de assédio. Se não houve, a situação vai ser arquivada, mas se aconteceu, quais são as consequências? Quais são as punições, as possíveis punições a serem aplicadas? Então, as punições, elas envolvem desde uma advertência para aquela pessoa, uma advertência escrita, uma advertência verbal. Tem determinadas situações que aquilo ocorreu e a gente enxerga de que o pessoal não foi nem treinado, não sabia nem que aquilo era uma exigência, uma situação que deveria ter sido já compartilhada essa informação, então a gente indica treinamentos, vamos treinar essa equipe, para que isso não venha a ocorrer. Em situações que, principalmente envolvendo assédio sexual, são aquelas situações limítrofes, a justa causa ela é muito pertinente. Então, justamente as empresas pegam esse parecer como uma fonte que subsidie essa tomada de decisão e faça justamente a aplicação da pena mais gravosa dentro do direito do trabalho, que é a justa causa. Então, a ideia é justamente que as empresas busquem acesso a plataformas, a empresas, a canais de denúncias que permitam que, desde o início até o fim, o denunciante ele seja protegido, porque essa é a principal situação. Inclusive, a gente comenta com as empresas, quando a gente vai fazer uma investigação, informa, em hipótese alguma, se o denunciante solicitou anonimato, nunca, jamais questione ele, para tentar verificar quem que ele é, porque isso vai acabar trazendo uma descredibilidade para o canal de denúncias. Então, você está falando duas coisas importantes. Uma é, dentro desse projeto de implantação ou melhoria, você está dizendo que a primeira coisa tem que ser anônima e você consegue acompanhar isso a partir de um protocolo. Já vou falar do Escute Aqui. Mas tem uma coisa que você falou que me chamou bastante atenção. Isso também é usado como material para a empresa eventualmente se proteger num processo trabalhista, porque ela vai ter ali um processo de investigação que eu imagino que vai gerar uma espécie de dossiê ou a documentação que registra que a empresa, sim, se mostrou atuante para resolver a questão. Né? Exato. Mas uma das coisas que eu falei lá no começo, e a gente vai encaminhando para o final, queria ouvir Mônica também, que vocês participaram da iniciativa do Escute Aqui. Para quem não conhece, o Escute Aqui, escuteaqui.com.br, é uma iniciativa incrível, que é eu não sei se eu chamaria de uma plataforma, mas é uma iniciativa para escutar as pessoas que estão passando por algum processo, alguma situação de assédio. E lá a pessoa entra e coloca lá, descreve o que aconteceu, e depois ela ganha um protocolo, né? E eu achei incrível essa coisa, porque, enfim, vocês são advogados, vocês são pessoas que estão ali ajudando um lado ou outro a resolver essas questões. De onde partiu sei lá, o pontapé inicial que vocês foram convidados a fazer parte desse projeto do Escute Aqui? Eu gosto sempre de pensar que tem uma espécie de contraponto. Não tem o Reclame Aqui, que, enfim, os consumidores vão lá e olha, essa empresa deveu isso, deveu aquilo, não cumpriu o que estava concordado. E vocês tiveram essa sacada, que é um contraponto do Reclame Aqui para o Escute Aqui, não é? Que é, olha, funcionário, a gente tem uma espécie de ferramental, porque não é uma plataforma só, né? Vocês vão desde o momento da denúncia até o momento da investigação e o relatório final. Isso. De onde vocês tiraram essa sacada? Explica um pouco melhor essa iniciativa, esse projeto do Escute Aqui. E isso foi um pensamento, uma ideia, um insight que tivemos justamente pela falta de plataformas e possibilidades das empresas utilizarem um canal 100% seguro e sigiloso. Então, que nem eu comentei, algumas empresas possuem lá a urna que fica na recepção ou dentro da RH, outras até possuem um e-mail, que era o que mais a gente se deparava. Era o nome do e-mail da denúncia, era RH, o nome da empresa. Então, toda vez que um denunciante fosse fazer denúncia, ele já se apresentava, exceto se ele fosse criar um e-mail falso ou um e-mail diferente para conseguir manter seu anonimato e fazer esse tipo de denúncia. Porém, todas as situações, a gente começou a verificar que as empresas, elas
paravam, as investigações não conseguiam ser tracionadas por falta dessa comunicação depois com o denunciante, né? Como é que a gente consegue conduzir a partir disso? Então, começamos a pensar e vimos algumas plataformas já dentro da internet, de consultas e tudo, e geralmente são canais muito formais, né? Compliance, não sei do que, a denúncia aqui e ali, e acaba dificultando para que o denunciante chegue a esse ponto e faça a denúncia. Então, pensamos nisso, no Escute Aqui. Então, assim, é um canal, uma plataforma que a pessoa está ali livre e protegida para falar, é o seu espaço de fala. Então, o nome foi justamente pensado nisso, tanto para fazer uma denúncia dentro da plataforma, quanto também para empresas que possuem o próprio e-mail da denúncia, que acaba sendo direcionada para dentro da nossa plataforma. O nome da empresa, @escute aqui, é justamente assim, para dar voz à pessoa. Por exemplo, alguém aí da sua empresa... @escute aqui, é isso que você está dizendo? Isso. Berton Bortolotto, @escute aqui. Escute aqui. Ou seja, legal. Justamente para assim, alguém me ouça, por favor, eu preciso falar. Então, foi nessa linha que a gente desenvolveu a ideia dessa plataforma, que ela justamente funciona como um canal, uma hotline para as empresas, onde que, de uma forma muito intuitiva e simples, a pessoa ela pode tanto acessar pela internet, pelo computador, pelo celular, está com o celular na mão, ela já acessa, e são 3 principais passos. E simples, são 3 únicos passos. Ela solicita o anonimato, se sim ou não. Geralmente, 90% das nossas denúncias que recebemos são anônimas. O segundo passo, ela faz como se fosse uma múltipla escolha. Qual é o tipo de assédio, ou que ela presenciou, ou que ela sofreu. E no terceiro passo, é justamente a entrega dos detalhes. Onde, qual setor, qual empresa, qual dia, o que aconteceu, e faz o envio. A partir disso, o nosso pessoal recebe essa denúncia, a gente vai ter um número de protocolo, e aí nós vamos conversar com o denunciante justamente para trazer maiores informações sobre o andamento daquela investigação. Porque é muito importante, e essa situação, muitas empresas possuem seus canais de denúncia, e recebem uma denúncia, não sabem o que fazer com ela. Como é que a gente endereça? Como é que a gente faz essa investigação? E dentro da nossa plataforma, justamente, a gente busca trazer esse passo a passo de como é que a gente recebe, como é que a gente trabalha e trata ela, até o momento que a gente vai entregar um parecer para a empresa, fazer uma tomada de decisão. Então, isso foi um insight que tivemos e implementamos no mercado. Muito bom. E do ponto de vista para a gente finalizar, assim, qual seria a sua última reflexão aí, Mônica, para um recado, principalmente para as pessoas que querem denunciar, e um recado para como as empresas podem lidar com isso, sem querer achar que, como você falou, né, que é uma espécie de reação muito emocional, um mimimi, coisa desse tipo. Queria te ouvir como você orienta ambas situações. Eu acredito que é passo a passo mesmo, até pelo que a gente vem analisando e trabalhando junto com os nossos clientes, né? É um passo a passo, um seguido do outro. Então, essa questão dentro das empresas, né, de levar os treinamentos, os conteúdos adequados, poder observar os colaboradores, como eles estão entendendo, né? Sempre que se faz um treinamento, uma conscientização, leva-se aquele entendimento para dentro da empresa, que se possa ter esse retorno do colaborador sobre o que foi entendido em relação àquele conteúdo. Quando esse gestor, a alta gestão, estiver de fato compreendido, não, o que nós temos entregado em nível de treinamento, em nível de desenvolvimento de pessoal, chegou no patamar, no entendimento que a gente buscava, eu acredito que o próximo passo, então, são algumas iniciativas como, nesse caso do assédio, né, e de forma geral também, a contratação de mais mulheres, se for o caso, para que a gente possa ter esse cenário, esse ambiente, né, interno mais equitativo e que a gente possa, que as mulheres possam enxergar os seus pares ali para se sentirem mais representadas e mais seguras também, né? Tem um ponto também que eu gosto de enfatizar, que é já lá na abertura do processo seletivo, né, para a mulher se candidatar, entender as peculiaridades, precisa se debruçar, não tem preguiça, não tem receita de bolo,
tem que se debruçar e tem que entender as subjetividades. Então, assim, muitas vezes as empresas, e tem pesquisas em relação a isso, as empresas colocam cargos, divulgam cargos com vários requisitos. Ok, os requisitos são importantes, só que a mulher, ela tem muito uma coisa, se ela não supre 100% dos requisitos que ali estão descritos, ela não se candidata. O homem, ele se candidata, se ele, porque o homem, ele foi, a sociedade estruturou ele para ter essa confiança de, eu vou tentar, a tentativa é livre, né, eu vou tentar, se rolar, rolou. A mulher não, a mulher, ela acha que ela tem que estar num patamar, que ela tem que estar num nível perfeito, então se ela não supriu ali metade, se ela supriu, não, nem vou, se faltar um requisito, ela já não vai. Entendendo isso, eu acho que na própria abertura do processo seletivo, a empresa, ela já tem que ser mais ampla, né, ela já tem que dizer quais são os valores, ela já tem que ir preparada pensando nessa situação. Por outro lado, para além dos treinamentos, para além dessa questão da abertura do processo seletivo de uma forma mais humanizada também, essa questão do canal de denúncias, né? Essa questão do canal de denúncias, a gente pode muito até fazer uma analogia com as delegacias que foram criadas exclusivamente para receber as denúncias das mulheres, né? Se entendeu que as mulheres recorrendo a delegacias comuns, elas se sentiam até duplamente agredidas. Então, quando tu tem um canal de denúncias dentro da tua empresa, tu já corta, tu já mitiga esse problema, porque ali ela vai ter um espaço propício, anonimizado, onde ela pode colocar essa denúncia dela. E a empresa pode, inclusive, criar um comitê, né, Guilherme? O Guilherme pode me reforçar nisso, criar um comitê interno para que possa ser avaliado e ser tratada essa denúncia com a devida atenção, né? Então, todas essas medidas, uma seguida da outra, acredito que, pelo que a gente também tem estudado sobre isso, que a empresa ela consiga se manter mais em compliance, né, para falar uma palavra bonita, mas que é, na verdade, mais humanizada. O próprio GPTW, porque muitas empresas têm essa ambição de ter o selo GPTW, ele tem vários requisitos, e ele oferece também muito conteúdo para que se possa ter mais clareza sobre quais medidas se tomar para que tenha essa gestão mais humanizada e mais condizente com a realidade de mercado que a gente tem hoje, e enfatizo, por fim, que não, para além de pessoas, para além de empresas, a gente está falando de negócios. E por trás dos negócios, a máquina que gere o mundo dos negócios são pessoas. Gente, só para esclarecer o que a Mônica falou, o GPTW é uma sigla para falar de melhor lugar para se trabalhar, que é uma iniciativa muito interessante, que as empresas buscam uma certificação, ganham, né, um certificado como a melhor empresa para se trabalhar naquele setor e tal. E um dos requisitos é ter, né? André? Como isso incentiva, assim como a gente escuta muitas vezes, né, aqui no Rio Grande do Sul, a gente fala da rádio peão, né? A rádio peão é aquela situação, aconteceu um problema dentro da empresa, todos os funcionários vão falar que aquilo está acontecendo, e aquilo tira tanto crédito da empresa, tira tanto crédito da marca, não só internamente, porque os funcionários saem dali, eles saem compartilhando com outras pessoas a péssima cultura que aquela empresa tem. E aí, quando esse candidato, essa pessoa que está querendo se candidatar para trabalhar naquela empresa, vê que ela está listada nessa lista de melhores empresas para se trabalhar, entra no site, entra nos ambientes digitais da empresa e vê que os funcionários estão genuinamente falando bem daquela empresa, poxa, quem é que não quer entrar? Né? Ô, Guilherme, para finalizar a nossa conversa, é a primeira edição, né? Eu imagino que nós vamos ter uma segunda ou uma terceira edição, porque esse assunto ele é muito, muito interessante. Você falou na primeira questão já, a multiplicação dos processos trabalhistas, né? Que é uma das coisas que incentiva as empresas a terem seus canais de denúncia, estruturarem melhor isso, né? E eu imagino que a iniciativa por trás da CIPA também foi muito por conta disso. Olha, se a gente está tendo tanto custo para as empresas, a gente tem que preventivamente lidar com essa questão. Como é que você finalizaria esse nosso papo, essa nossa conversa, orientando as empresas a, olha, você não está querendo entrar nessa estatística aí não é verdade? Exato. Como seria a sua orientação? O que eu geralmente falo para as empresas é como se fosse um mantra que nós temos que seguir, que é como é que a gente combate o assédio? Eu sempre sugiro, sim, a gente combate ele prevenindo. Como que a gente previne? É compartilhando conhecimento, compartilhando informações do que é o assédio, que é uma situação que é muito importante. Os funcionários, aquele ambiente, o chefe, todo mundo saber o que é,
né? Quais são as práticas para serem consideradas assédio? O que também não é? Porque dentro do canal de denúncias a gente acaba recebendo também diversas situações de denúncias que a gente acaba verificando isso não é assédio, é uma denúncia, a gente vai dar o direcionamento certo, porém não é assédio. Porém, é compartilhando conhecimento sobre o que é, o que não é, trazendo para dentro da empresa essa simetria de informações. A partir disso, nós começamos de uma maneira genuína a criar o ambiente do combate. Então, a gente vai modificando a cultura da empresa através do conhecimento. E uma das situações que nós temos vistos é a seguinte situação. A partir do momento que as pessoas sabem o que é, elas começam a se policiar. Então, até ontem, uma piada era engraçada dentro do departamento, todo mundo fazia aquela risada, uma brincadeira. Hoje a gente consegue já ver um constrangimento. Então, assim, daqui a pouco, antes um ambiente que todos riam de uma piada, agora, assim, um ri, 2, 3 ri, 4, 5 já ficam... Se perdeu. Não desce bem isso aí, não é? Podia ter dormido sem essa, é uma situação que a gente ouve dentro das empresas, podia ter dormido sem essa. Então, assim, compartilhando conhecimento, a gente vai justamente combatendo o assédio por onde? Pelo entendimento e modificando a cultura da empresa interna. Então, a gente muda de dentro para fora, sabe? A gente entra na empresa, compartilha conhecimento e, a partir disso, as próprias pessoas elas vão fazer esse monitoramento contínuo, que é o que vai dar a destinação correta para que a empresa, sim, possa cada vez mais expurgar esse ambiente de assédio que boa parte das empresas ainda possui. Muito bacana. Pessoal, essa foi a nossa primeira edição, então, do nosso podcast aqui, ou videocast, né, para tratar desse assunto, que é o assédio moral nas empresas. Eu agradeço demais a participação do Guilherme Bortolotto, do Berton e Bortolotto Advogados, a Mônica Marques também, do escritório. Vocês são brilhantes, eu gostei muito do nosso papo. Sei que, se a gente continuar conversando aqui, vai mais adiante, mas vamos deixar para o nosso próximo episódio, nossa próxima edição. Queria demais agradecer a vocês e vamos em frente. Muito obrigado. Até mais. Obrigada.